22 de março de 2025, sábado da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sábado, fim de semana chegou, louvado seja Deus. Vos acolho com a paz, que você tenha um excelente fim de semana. Nada melhor do que começarmos o nosso dia, nossa manhã de sábado, ouvindo a palavra de Deus, né? Rezando. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse material com aqueles que você ama e que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura da profecia de Miqueias, o capítulo 7, versículos do 14 ao 15, do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaad, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um trecho muito bonito da profecia de Miqueias. Miqueias aqui faz uma memória do quanto Deus, ao longo da história, em tempos passados, o quanto Deus usou de paciência, de misericórdia em relação ao seu povo. Um povo tão frágil, um povo tão teimoso, um povo tão pecador, né? Às vezes infiel. Mas Deus sempre tomou esse povo pelas mãos e o conduziu e o puxou à frente. Deus sempre, diante das infidelidades, das deslealdades desse povo, Deus sempre ofereceu a esse povo uma nova oportunidade de recomeço. E Miqueias, fazendo memória de todas essas oportunidades, de toda essa bondade de Deus, fazendo memória do coração tão misericordioso que Deus tem, ele pede a Deus uma vez mais: Senhor, olha também por nós com o mesmo olhar de misericórdia, né? Compadeça-se de nós, esqueça nossas iniquidades, lance ao fundo do mar os nossos pecados. Queridos, é uma invocação muito bonita nós que nesse sábado estamos concluindo a segunda semana do tempo da Quaresma. Amanhã vamos iniciar a terceira, ou melhor, logo mais ao cair da tarde, né? Porque para nós já é domingo. Vamos iniciar a terceira. Nós estamos nessa caminhada quaresmal, pedindo a Deus que nos ajude a sairmos desse tempo de penitência com o coração um pouco mais santo, né? Eu dizia na minha quaresma, no retiro quaresmal, que estou rezando todos os dias, hoje pela manhã, não adianta nós sairmos da quaresma e sem o mínimo de amadurecimento no ato de amar o próximo, no ato de nos relacionarmos com os bens, com os prazeres do mundo, com as coisas do mundo. Um pouquinho, um passo, mínimo que seja, é preciso que nós consigamos dar, todos nós. E é esse o convite que a palavra de hoje nos faz, né? Na verdade, é mais uma invocação a Deus, para que Ele olhe por nós com um olhar misericordioso, né? E nos abrace, nos ajude. Nós precisamos da ajuda de Deus. É por isso que o profeta começa dizendo: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade.
Ele é o rebanho de tua propriedade, né? Os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e da Galaade como nos velhos tempos. Ou seja, o ser humano que é disperso, o ser humano que muitas vezes, sabe, traz metas, traz propósitos, mas por pouco acaba por se dispersar, acaba por desanimar, acaba por desistir. Este povo é o teu rebanho, Senhor. Cuida deste povo, né? Com o teu cajado de autoridade. Que lindo isso. Queridos, o tempo da quaresma é um tempo que Deus, com o seu cajado, ele nos leva para um caminho segundo o seu projeto, um caminho de retidão, um caminho de bondade, um caminho de amor, né? Que nós aprendamos com Deus isso. E também cultivemos em nós esse mesmo coração misericordioso. É aquela coisa, né? Quando Jesus ensina o Pai Nosso para os apóstolos, ele diz na oração, né? Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores, quem nos ofende. E é a mesma coisa, às vezes, nem hoje, essa bela invocação de Miqueias, que invoca a misericórdia de Deus, que invoca o favor de Deus, mas não adianta fazermos isso e queremos estar na presença eterna de Deus, mesmo diante das nossas fragilidades e pecados, e nós não sermos compassivos, compreensivos, né, piedosos com as pessoas. E tem muita gente na igreja que é desse jeito, minha gente. Desculpa falar, mas tem. Sabe, pessoas que vivem o tempo da quaresma, pedem perdão, vão se confessar, tal, mas não sabem perdoar, não sabem cultivar um coração cheio de bondade, de paz, um coração paciente com as pessoas, com o próximo, né? Nós também precisamos da paciência de Deus. E por que nós não exercemos isso em relação às pessoas? Para nós refletirmos um pouquinho sobre isso nesta manhã desse sábado. Que essa palavra nos ajude, que Deus volte a se compadecer de nós, como invoca Miqueias, esqueça as nossas faltas, lance para longe, para o fundo do mar, os nossos pecados, que Deus mantenha a fidelidade a nós, como sempre o fez, né? Que Ele tenha compaixão de nós, né? Como sempre teve compaixão dos nossos pais, os nossos antepassados. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa invocação. Queridos, desejo um sábado cheio de Deus, com o dom do perdão, o dom da conversão, né? Que essa quaresma seja uma quaresma leve, né? Eu dizia, acho que foi essa semana ainda, né? Nós não podemos fazer da quaresma um tempo litúrgico de hipocrisia, em que todo mundo fala de conversão, mas vive esse blá 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 somente dentro da igreja, mas a vida continua a mesma. Não adianta nada, minha gente. Eu preciso viver a quaresma no meu dia a dia, né? O roxo que eu contemplo nos cultos litúrgicos quaresmais, ele precisa revestir a minha conduta, a minha vida ao longo dos meus dias, os meus relacionamentos. Então, é uma coisa para nós refletirmos. E não adianta colocar grandes propósitos em muita coisa se a gente não consegue fazer. Eu digo, um passo de 1 centímetro que nós dermos esse tempo quaresmal adiante é o que alegrará o coração de Deus com certeza e é suficiente para nós. É o suficiente. Que Deus nos ajude. Queridos, amanhã é domingo, amanhã é dia de ir na missa, não esqueçam, né? Hoje à noite também já é domingo, então também está valendo. E nós nos encontraremos com este programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Amanhã será postada a homilia dominical para que você possa ouvir a palavra de Deus do terceiro domingo do tempo da quaresma. Bom fim de semana, aproveite, conviva com as pessoas, lembrando que domingo não é dia de fazer penitência, mas é dia de conviver com a igreja e com a família. Que Deus os abençoe e os proteja. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.